pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Eu Te Amo Juro e no vídeo de hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre O Homem Invisível do H.G. Wells. Bom, gente, o vídeo de hoje faz parte do nosso especial de outubro, suspense policial. Hoje eu vou falar um pouquinho desse livro que na verdade não é nem horror, nem suspense policial, é um livro de fantasia, mas como ele é um super clássico do horror, né, achei que seria bacana trazer ele nesse mês. Então, saindo um pouquinho aí dos suspenses policiais, vamos falar de Um Homem Invisível. Bom, gente, esse livro, ele estava, mas não estava na minha lista de 12 livros pra 2017 que eu tenho feito com meu namorado. O livro que estava era Guerra dos Mundos, e aí ele leu Guerra dos Mundos, não gostou, e aí falou pra mim, bom, lê outra coisa, porque cada um lê um e a gente vai discutindo aí sobre qual é melhor. Ele já tinha lido Máquina do Tempo, falado que era excelente, eu já tinha lido A Ilha do Dr. Moreau, tinha achado excelente, então a gente combinou, cada um lê um, conversa sobre isso. Então ele leu Guerra dos Mundos, não gostou, e eu li O Homem Invisível e... gente, também não gostei. Bom, vou falar um pouquinho sobre a história dele pra vocês. Basicamente, a gente tem aqui um personagem que é o Homem Invisível, né? O título já diz. Aliás, vou comentar isso melhor depois, mas já achei que a primeira grande falha desse livro é ele se chamar o Homem Invisível. Mas enfim. E aí esse Homem Invisível, ele vai aparecer todo misterioso aí, numa cidadezinha bem do interior, acho que é da Inglaterra, se eu não me engano, enfim. Mas ele vai aparecer em um vilarejo, todo enfaixado, cobertado, com chapéu, óculos de sol, uma coisa assim, né? Sem deixar nada de pele aparecendo, por motivos óbvios, né? E aí ele pede um quarto numa estalagem e fica nesse quarto, se instala aí nesse quarto e começa a fazer alguns experimentos. Só que enquanto ele faz alguns experimentos, ele trata todo mundo muito mal dessa estalagem, né? A dona, a criada, ele quer que todo mundo deixe ele em paz o tempo todo, ele não quer que ninguém chegue perto dele, porque ele é invisível e ele não quer que as pessoas descubram, né? Então assim, ele é o tempo todo muito grosso, muito mal educado, e aí ele começa a aprontar várias confusões do barulho aqui nessa aldeia, né? Começa a entrar em conflito com todas as pessoas possíveis e imagináveis, até que chega num determinado momento que é insustentável ele ficar nessa aldeia e ele tem que sair dessa aldeia. E aí, a partir de então, é uma fuga atrás de outra, porque ele começa a ser perseguido, as pessoas entendem que ele tem alguma coisa de muito estranho, e ele começa a ser perseguido, e aí ele vai fugindo de um lugar pro outro, de um lugar pro outro, até ele chegar numa outra cidade, que é uma cidade portuária, e aí ele vai se esconder. Ele conseguiu, nesse meio tempo, um cara pra ajudar ele, mas que na verdade ajuda ele só porque ele tá ameaçando o cara de morte, então, né, é um capanga, só que não. E ele consegue chegar nessa cidade portuária, ele quer pegar um barco e ir embora, e aí dá tudo errado, absolutamente tudo errado. Ele acaba encontrando por um acaso um colega conhecido dele, e aí ele vai contar nesse momento toda a história dele, como ele ficou invisível, o que aconteceu, que ele era um cientista, era uma coisa que ele sonhava, e aí ele vai fazer um retrocesso, ele vai contar toda a história da vida, explicar o que aconteceu com ele e pedir ajuda desse colega. E aí, a partir disso, já é bem o finzinho do livro mesmo. Não vou nem contar como termina pra não dar spoiler pra vocês. Mas, gente, no geral, eu achei um livro tão fraco, uma história tão, assim, superficial, tão mal elaborada, que, não sei, assim, não entendi ele ser um clássico do horror. E o que eu disse sobre o título, eu acho que se esse livro não se chamasse O Homem Invisível, ele ia ser muito mais interessante. Porque, a princípio, ninguém saberia o que esse homem tem. Se a gente já não tivesse a informação de antemão que ele é invisível, a gente ia ficar uma boa parte do livro se perguntando qual é o segredo desse homem, por que ele se cobre, o que ele tem, o que tá acontecendo na vida dele. Então eu acho que seria muito mais interessante, porque a partir do momento que você já tem informação e já sabe que ele é invisível, o livro perde toda a graça, porque você já sabe que, tipo, ele é invisível e é por isso que isso tudo tá acontecendo. Então eu achei, assim, no geral, uma história bem fraca, sabe? Ele é um personagem extremamente chato, ele é insuportável o tempo inteiro, ele trata todo mundo super mal, ele se acha o cara genial do universo, ele acha que, tipo, ele é invisível e ele vai ser, tipo, o imperador do mundo, porque ele é invisível e ele pode fazer o que ele quiser. E óbvio que não, né? Só que assim, ele se acha superior a todo mundo o tempo todo. E aí, ele não é nem aquele personagem que a gente tem antipatia, nem simpatia. Eu não senti absolutamente nada por ele. Eu li e falei, nossa, meu, esse cara é muito otário. Muito otário. Não tem a menor graça, sabe? Então assim, eu achei isso do livro. Eu achei que no final das contas eu terminei e falei, essa história não tem a menor graça.
não entendi, não achei as motivações muito boas, achei um livro, no geral, bem fraco. O que muito me assustou, porque A Ilha do Dr. Moreau, por exemplo, é um livro fantástico, é um livro que te prende do começo ao fim, e ele tem essa pegada do horror, né, essa coisa que a gente fica ali sem entender, meio preso na história, tentando pensar sobre as motivações do Dr. Moreau. Então, assim, é um livro que é muito bem construído, uma narrativa em crescimento muito bem construída. E essa aqui eu achei que não, achei que é uma narrativa que ela não cresce, você já pega a história meio pela metade, ele já é invisível, ele já tá lutando pra não ser mais invisível, só que ao mesmo tempo a gente tem a impressão que ele gosta de ser invisível, ele só não consegue lidar com os prós e os contras. E aí depois eu fui ler um pouco mais sobre essa história, fui procurar algumas análises, algumas resenhas sobre todo esse enredo, e vi algumas coisas que dizem que essa história é mais sobre a batalha da ciência com a humanidade e até onde a ciência pode resolver problemas e até onde a gente compreende a ciência, até onde a gente tem a capacidade de compreender a ciência e como nós lidamos com o diferente, porque as pessoas veem esse homem invisível e elas ficam completamente apavoradas. Então até que ponto nós estamos preparados para esse tipo de coisa, para esse tipo de avanço, e como a gente ainda não sabe lidar com o diferente, como isso aterroriza muitas pessoas. Então assim, pensando por esse lado, até achei bastante interessante. De fato, tem algumas reflexões que fazem a gente pensar sobre isso, e até que ponto nós estamos realmente prontos para a evolução científica, para as coisas que estão por vir aí, que tendem a ser cada vez mais bizarras. Só que eu acho que ele não foi muito bem executado. Então acho que a premissa era boa, talvez a ideia fosse muito boa, só que ele não foi muito bem executado. Como eu sempre falo pra vocês sobre pontos positivos e negativos, pontos positivos, eu gostei muito dos personagens da aldeia, que estão ali sem entender o que é esse homem, essa curiosidade deles, eles ficam armando jeitos de entrar na sala de repente pra ver o que ele tá fazendo, espiam pelo buraco da fechadura. Então eu achei assim, essas partes muito engraçadas, né, dessa cidadezinha, dessa população. Gostei bastante. O que eu não gostei, já falei tudo pra vocês, né, achei realmente uma narrativa que falta algo. Eu terminei esse livro e falei, ai, não sei, faltou algo pra me convencer ali, e acho que o principal dele era ele não chamar o homem invisível. Acho que teria dado um suspense muito mais interessante pra gente pensar, pra gente acompanhar aí. O que eu mais gostei nessa história, nossa gente, na realidade eu nem sei dizer, eu gostei muito assim, a ambientação dele é muito boa, ele descreve muito bem todas as passagens dele por vários lugares e as aflições. Eu acho que isso a H.G. Wells faz muito bem. Então esses sentimentos aflitivos, essas aflições da pessoa, da humanidade, então eu gosto muito disso dele. Mas achei assim que no geral é um livro que é bastante inferior à Ilha do Dr. Moreau, por exemplo, né? E ambos são cientistas, né? Mas a gente ainda consegue entender a motivação do Dr. Moreau e a gente ainda fica assim, ah, será que realmente ele tá de todo errado porque ele tentou fazer um experimento, né? Aqui, não, aqui a gente fala, ah, ele é só um bocó, ele é um cara muito chato, ele é um cara muito idiota, ele é um cara muito mesquinho, mas eu não tive nenhum sentimento nem de raiva, nem favorável a ele, nem de simpatia, nem nada. Ops. Só achei ele bem meh mesmo, né? Então, o que eu termino pra vocês é que eu achei esse livro bastante meh. É difícil fazer resenhas assim, né? Mas assim, também é difícil eu ler livros que eu termino e falo, nossa, não sei se esse livro valeu muito o meu tempo. E é isso, deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, se vocês já leram outras coisas do H.G. Wells, o que vocês acharam, e a gente vai trocando uma ideia. Bom, gente, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau, tchau!